A paz do Senhor Jesus Cristo, daqui é o pastor Eduardo. Vamos falar de algo muito importante, que Deus não aprova, aleluias, o segundo casamento ou o casamento após o divórcio. O único casamento que Deus vai aceitar é o primeiro casamento ou depois de o marido perder a vida, casar com outro homem. Esse casamento é aceito aos olhos de Deus. E eu vou mostrar aqui na palavra do Senhor Jesus. Vamos abrir primeiro João, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O Senhor Jesus Cristo estava conversando ali com a mulher samaritana. Em nome de Jesus, ele estava falando com a mulher samaritana, e o Senhor manda a mulher samaritana chamar o seu marido, mas ela responde que não tenho marido. E Jesus ele disse: Disseste bem que não tenho marido, porque o homem que está contigo não é teu marido, né? Não é teu marido, segundo a palavra de Deus aqui. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Por quê? Porque ela se divorciou de outro homem e casou com outro, e o Senhor diz que esse não é teu marido. E além dessa passagem, vamos abrir aqui no livro de Mateus capítulo 5, em nome de Jesus, versículo 31 e 32, diz assim: Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Glória a Deus. Então, nós não podemos abandonar a nossa esposa. Nós não podemos abandonar a nossa esposa a não ser pela prostituição. Se ela se prostituir, eu posso abandonar. Não para casar com outra mulher, porque eu já sou casado. Mas sim, eu posso abandonar ela. Se não for por causa da prostituição, eu vou fazer que ela cometa adultério. Mas se for pela prostituição, eu posso me separar. Mas depois Jesus disse: E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Quer dizer que eu não posso casar e nem ela pode casar, assim conforme a palavra de Deus está a dizer. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, vamos abrir outra passagem aqui. Vamos no Mateus 19. Depois eu vou trazendo uma ministração desta mesma palavra. Mateus 19, versículo 4 e 10. Diz assim: aleluia. Mateus 19, 4 e 10. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que o fez, no princípio o macho, a fêmea o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Por isso que várias vezes, depois do casamento, vem sempre aquela palavra: até que a morte vos separe. Os pastores, né, os líderes, eles dão essa palavra: até que a morte vos separe. Porque o casamento é ligado por Deus e é a união de corpos. Apenas a morte separa os dois. Vou repetir. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que o fez, no princípio o macho e fêmea o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só
carne. Numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Conseguem entender aqui a palavra de Deus? Conseguem entender o que a palavra está dizendo? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aleluia. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Amém? Diz assim. Disseram-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Entende? A minha mulher me trai, eu posso me separar da minha esposa, mas eu não devo casar com uma outra mulher. Se a minha mulher for cometendo traições, eu posso me separar dela. Só que eu não vou me prostituir, não vou cometendo adultério, casando com uma outra mulher. Em nome de Jesus. E vamos pegar uma passagem mais aqui, uma passagem muito, muito boa. 1 Coríntios, em nome de Jesus, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 1 Coríntios 7 e 10. Aleluias. 1 Coríntios 7 e 10. Que diz assim: todavia aos casados mando não eu. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Amém? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aleluias. Vamos ficar aqui. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Glória a Deus. Tem uma outra passagem, deixa eu ver aqui. Tem uma outra passagem, mas vamos ficar nessa. Vamos ficar nessa aqui, vai ser a última. Vamos ficar no capítulo 7, versículo 39. Capítulo 7, versículo 39. Diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém? Então hoje vamos vendo, existem muitos líderes, muitos pastores dentro do segundo casamento, dentro do pecado do adultério. Felizmente, vários crentes, eles não conseguem compreender que esses tipos de prática aos olhos de Deus é pecado. O adultério é pecado. E a palavra há de condenar esses homens que tais práticas fazem. Se você
já se casou uma vez, aleluias, e casaste novamente, convém você abandonar este marido ou esta mulher que não te pertence. Conforme Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, que o marido que agora tens não te pertence, ou seja, não é teu marido. Então Deus seja louvado. Abandone o pecado do adultério em nome de Jesus e procure andar nos caminhos de Deus, porque o casamento é só uma vez e deves escolher com muito cuidado e oração, amém? Não case com uma mulher que você sabe que já vive ao contrário daquilo que são as tuas aceitação, amém? Aquela mulher que não está apegada totalmente naquilo que você deseja para ti. Então Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Este é um ensinamento que eu queria passar aqui da parte de Deus sobre o adultério, que é pecado. Não se prostitua, não cometa adultério, se santifique, ore, busque a presença de Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Fica na paz em nome de Jesus.